Nesta palestra revelada, Neville Goddard nos conduz ao coração do mistério mais profundo da existência: a concepção divina. Aqui, ele nos mostra que tudo, desde o nascimento espiritual até a manifestação de um simples desejo, começa quando a imaginação humana é tocada pelo poder do Altíssimo. Neville explica que a concepção não é apenas um evento sagrado narrado nas Escrituras, mas um processo que acontece dentro de cada um de nós, sempre que assumimos um estado e o que vivemos por dentro. É o momento em que Deus, que é a própria imaginação, nos cobre com o seu poder criativo e faz nascer algo totalmente novo. Prepare-se para enxergar seus desejos como estados vivos esperando serem fertilizados pela sua atenção. Prepare-se para compreender o ato criativo de Deus dentro de você. Mas antes de prosseguir com a palestra de hoje, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixe seu like e seu comentário. Compartilhe nossos conteúdos com mais pessoas. E se quiser contribuir com o meu trabalho, é só se tornar membro da nossa comunidade. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. O tema desta noite é a concepção, tanto neste nível quanto no mais elevado. A Bíblia é uma visão do começo ao fim. Palavras como Jesus, Moisés, Abraão e Isaque são usadas, mas suas histórias são visões. Jesus é o cumprimento das Escrituras, então, quando falo de Jesus, estou falando de vocês, elevados ao nível em que podem fazer a mesma afirmação ousada. A declaração de Jesus de que ele era o cumprimento das Escrituras exigia uma maturidade espiritual que a maioria dos que ouviram sua afirmação não era capaz de compreender, mas o propósito da vida é cumprir as Escrituras. Esta noite, falarei sobre a concepção que leva ao cumprimento das Escrituras, bem como sobre a sombra que ela projeta neste mundo, pois a mesma técnica pode ser usada para alcançar seus objetivos aqui. Só existe um Espírito. O Espírito do homem e o Espírito de Deus são o mesmo. A primeira grande concepção de Deus está registrada no Antigo Testamento como uma prefiguração do evento descrito no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, que narra a história de um anjo do Senhor que fala a Maria, dizendo: Não temas, pois encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Intrigado com a aparente falta de marido, o anjo explica a teoria da concepção sobrenatural, dizendo: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso, o que de ti há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Agora, a expressão come-apom e a palavra overshado são iguais por definição e significam sobreposição, ser sobreposto, deixando sua marca, seu selo. No capítulo 33 do livro do Êxodo, o Senhor fala a Moisés, dizendo: Eu te porei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão, e, quando eu passar, tirarei a minha mão, e verás as minhas costas. Não poderás ver a minha glória, mas verás as minhas costas. Esta é a mesma história do anjo e de Maria. Eu te porei numa fenda da rocha. Em hebraico, a palavra fenda significa perfurar, penetrar, abrir uma pedreira. E a frase eu te cobrirei com as minhas mãos significa a cópula. Eis o ato criativo descrito no Novo Testamento como: O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, pois este ato é a sobreposição de si mesmo sobre um ser. Para ilustrar meu ponto, gostaria de compartilhar a experiência de uma amiga que está aqui esta noite. No dia 5 de março, há poucos dias, ela disse: Acordei dentro de um sonho, sentada numa laje em uma sala enorme, estéril e brilhantemente iluminada. Eu sabia que era um necrotério, pois podia ver várias moças à minha direita, cada uma deitada numa laje, aparentando estar morta. Uma porta se abriu e você, Neville, vestido de médico, e sua enfermeira, uma senhora de cabelos muito negros, entraram. Quando nossos olhares se encontraram, eu soube que você havia se unido a todas ali, mesmo que parecessem mortas, e também soube que eu seria a próxima. Então, uma jovem vivaz entrou na sala e se sentou numa laje ao lado da minha. Ao questioná-la sobre o paradeiro de sua esposa, fui informada de que ela estava dormindo no quarto ao lado. Ao ouvir isso, a enfermeira sorriu, e eu a reconheci como sua esposa, mas usando uma peruca. Envergonhada por saber o que estava prestes a acontecer, me virei para a moça, que disse:
Se você não o quer, eu o levo. E com isso o constrangimento se transformou em raiva, e eu disse: Oh, não! É a minha vez. Então a união aconteceu e eu pensei: ele é como um garanhão. Como ele consegue? E a visão chegou ao fim. Essa visão tem um significado imenso, pois Deus fala com o homem em sonhos e se revela em visões. Aquilo foi uma visão, pois ela estava acordada durante o sonho. É difícil para o homem compreender que o poder criador de Deus é personalizado, que qualquer pessoa ressuscitada dentre os mortos e incorporada ao corpo do amor é Jesus Cristo, o Criador. Em sua visão, todos pareciam estar mortos, mas a união havia sido consumada. Todas as coisas são possíveis para Deus. Ao depositar neles o seu poder criador, ele transforma a morte em sono, o sono em vigília e a vigília em ressurreição. Ora, aqueles que dormiam sobre as lajes de mármore eram como Moisés sobre a rocha. A palavra fendido, usada nesta declaração, significa perfurar, transpassar, penetrar uma pedreira. Deus envia seu poder criativo a este mundo de morte para penetrar os mortos. Eles conceberão e darão à luz seu filho e o chamarão de Jesus. As palavras Jesus, Josué e Jeová têm a mesma raiz, que significa a salvação. E se o filho que nascer de vocês for chamado Santo, Filho de Deus, então Deus deve tê-lo gerado. Ele não pode ser filho de Deus se não for gerado por Deus. As pessoas pensam que o homem não é Deus, mas eu lhes digo que o homem é pura imaginação e a imaginação é Deus. E quando a sua imaginação é erguida deste mundo em que está sepultada, o seu poder criativo é usado para fecundar os mortos e trazê-los à luz como Deus. Pode parecer insano em certo nível, mas estou lhe dizendo que sei por experiência, e assim como Deus fertiliza os mortos em um plano superior, você pode fertilizar um estado morto neste plano. Pense em um estado e você será seu espectador. E o estado permanecerá morto em relação a você até que você o penetre, até que você se aproxime dele em sua carruagem flamejante do poder imaginativo. Um óvulo, seja humano ou de galinha, está morto e permanecerá assim para sempre até que o espermatozoide o penetre. O espermatozoide deve penetrar e ocupar o óvulo para fertilizá-lo, e então, no seu devido tempo, a casca se rompe e sai aquilo que foi o espermatozoide que a penetrou. Um estado é penetrado pelo ato de assumir. Assumindo que você agora está no estado que deseja externalizar, você pensa a partir dele não mais como parte dele. Pensando a partir dele, você o penetrou. Essa penetração ainda é o mistério dos mistérios. O homem descobriu como ir à Lua, colocar câmeras no espaço, mas, não importa o que ele saiba sobre os mistérios do universo, não consegue entender como um óvulo pode ser penetrado sem um orifício antes ou depois da penetração. Bem, sua imaginação é esse espermatozoide. Você não precisa abrir portas para entrar em qualquer cômodo, você simplesmente entra assumindo que está nele. Observe o mundo a partir dele e sinta o que deseja sentir, e o cômodo foi penetrado. Agora permaneça lá até sentir alívio. De todos os prazeres do mundo, o alívio é o mais intensamente sentido. Portanto, quando você entra, penetra, um desejo, permaneça lá até sentir satisfação, até expelir o espermatozoide diretamente para dentro do estado. O Senhor disse a Moisés que o cobriria com a sua mão, que é o seu poder criativo. Cobrir é copular. Tendo coberto com o seu poder criativo, ele lhe diz que o removerá. Em outras palavras, você não precisa permanecer nesse estado. Você deve entrar e fertilizá-lo, depois remover a sua mão, retornando a sua consciência criativa ao estado anterior. Dizem que só se vê as costas de Deus, mas não o seu rosto. A senhora que escreveu a carta viu o rosto de Deus, pois estava acordada. Todos os outros estavam aparentemente mortos, totalmente alheios ao que lhes acontecerá, portanto, quando a criança nascer, virá de repente, pois não terão consciência da concepção. Mas eles conceberam, porque Deus jamais falha em sua penetração, e todos darão à luz a criança chamada Filho de Deus, como símbolo de seu nascimento individual. A senhora que escreveu a carta estava acordada quando a união aconteceu, então ela sabe quando ocorreu. Eu a encorajo a registrar essa experiência em sua Bíblia, ao lado do versículo 35 do primeiro capítulo de Lucas.
Anote. Nesse dia, concebi o Espírito Santo. Levará 30 anos. Se ela morrer agora, isso não impedirá a concepção. Pelo contrário, ela se encontrará revestida de um corpo exatamente como o atual, jovem, novo, maravilhoso, sem que lhe falte nada, pois ela não concebeu fisicamente, mas em sua alma. A alma é a emanação de Deus, sua esposa até que o sono da morte passe. É lá que a concepção ocorre e, pela minha própria experiência, digo: o nascimento acontecerá em 30 anos. É-nos dito que Jesus começou seu ministério por volta dos 30 anos de idade. Todos estão cumprindo as Escrituras, pois todos são Jesus Cristo, aquele que veio somente para cumprir o que predisse que faria. Assumindo as limitações do homem, o limite da contração e da opacidade, Deus cumpre as Escrituras. Não importa o que o indivíduo faça para viver, seja pedreiro, carpinteiro, advogado, banqueiro, bilionário ou indigente, a questão é: e ele está cumprindo as Escrituras? Pois somente ao cumpri-las poderá deixar este mundo de morte e entrar no reino dos céus. Deus predisse o que faria e então se tornou isso. As Escrituras são o registro da visão do princípio ao fim. Não são história secular. Os personagens ali registrados não viveram como você e eu. São personificações dos estados pelos quais você e eu, o ser imortal chamado Deus, passamos ao cumprir as Escrituras. A história contada no capítulo 33 de Êxodo é uma prefiguração do que se cumpre no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, quando o anjo explica a teoria da concepção espiritual ou sobrenatural. No Antigo Testamento, está escrito: eu te cobrirei com a minha mão. Se você consultar um bom dicionário de hebraico, descobrirá que isso significa cópula. Sei que, no meu próprio caso, quando estive na presença do Senhor ressuscitado, ao nos abraçarmos, nos fundimos. Na visão dessa senhora, todos, exceto a médica, eram mulheres, então a fusão ocorreu de uma maneira normal para uma mulher, mas a união não é física. Sendo o poder de Deus, a imagem de Deus, que é a semente dentro dele, está sepultada na alma. Todos pareciam estar mortos, e por esse ato Deus desperta os mortos. Somos incitados a levantar-se. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos. Nessa declaração, o morto e o que dorme são equiparados. Em sua visão, as mulheres estavam tão adormecidas que pareciam estar mortas, mas ela sabia que a união havia ocorrido com todas elas. Essa é a função que o Cristo ressuscitado foi enviado para desempenhar. Não ocorre neste nível, pois suas energias são direcionadas para a regeneração. A função que ele desempenha ocorre em uma área remota da alma. No dia 20 de outubro, meu amigo Benny presenciou o nascimento de uma criança. Ontem à noite, Benny me ligou para contar que viu Davi no dia 6 de março, exatamente no dia em que eu havia previsto que isso aconteceria. Ele prometeu me escrever o sonho em detalhes, mas aqui está o que ele me disse por telefone. Em meu sonho, fui convidado para uma festa com muitas crianças e seus pais. De repente, os pais desapareceram, deixando-me sozinho com as crianças. Enquanto olhava ao redor, notei um rapaz de cerca de 14 anos caminhando em minha direção. Instantaneamente, reconheci-o como Davi e, ao olhar em seus olhos, soube que ele me reconhecia como seu pai. Falando diretamente comigo, ele disse: eu sei que nosso pai nunca nos deixará. Então o sonho terminou. Eis o cumprimento das Escrituras. Veja bem, Deus não imita, ele não se repete. Em cada caso, a mesma história se cumpre, mas é única para cada indivíduo e jamais se repete. As Escrituras dizem: vou para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Eis o plural, e nosso Pai jamais nos deixará. Os pais terrenos partiram, mas o Pai espiritual jamais nos deixará. Agora, profetizarei sobre Benny. No dia 8 de julho, ele se partirá de cima a baixo e ascenderá ao céu em forma de serpente. Eu lhes digo: estamos aqui apenas para cumprir as Escrituras. Não me importo com o que vocês façam neste mundo. Se vocês se sentarem na Casa Branca esta noite como presidente do nosso grande país, exercerão um poder enorme,
mas isso não será nada comparado ao que experimentarão quando tiverem cumprido as Escrituras, e desse cumprimento vocês não podem falhar. Que importa o que vocês realizem no mundo exterior quando deixarem tudo para atravessar o pequeno portão chamado morte? E ninguém sabe as fornalhas que ainda os aguardam antes do nascimento da criança. Mas permita-me dizer ao meu amigo que escreveu a carta, e você pode partir deste mundo em menos de 30 anos, mas não vacilará. Benny tem apenas cerca de 30 anos agora, então não se lembra da concepção, mas ninguém pode escolher o momento, pois todos são escolhidos. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, pois ninguém vem a mim a menos que meu Pai o chame, e eu e o Pai somos um. Ninguém pode revelar o segredo do amor eletivo de Deus, mas quando você está cheio de poder, você é chamado. Você não se oferece como voluntário, mas é convocado, atraído para o estado que o levará ao seu ápice em 30 anos. Contar isso para uma vasta plateia seria o cúmulo da insanidade, pois eles não entenderiam do que estou falando. Mas eu lhes digo. Seus sonhos, visões e experiências são símbolos que vocês aceitam e interpretam ou rejeitam como ilusão, pois não há nada além de Deus, que é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Há apenas um espírito neste universo maravilhoso. O ser que mantém tudo é o mesmo ser que mantém vocês. Não há outro. O homem é pura imaginação, e Deus é o homem, existindo em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus. William Blake. E tudo é possível a Deus. Assim como um óvulo é penetrado, concebe e ressuscita dos mortos para um estado vivo, dando à luz a imagem exata de sua pessoa. Se você der à luz o Filho de Deus, você deve ter sido gerada por Deus. Minha amiga estava acordada durante o sonho, então ela está ciente de sua maravilhosa concepção. Se ela partir deste período antes dos 30 anos, não fará diferença, pois, ao contrário das crianças aqui, onde o aborto espontâneo é possível, ela não pode perder a criança. Já li livros sobre simbolismo sexual na Bíblia, onde esses grandes estudiosos consideram essa passagem de Lucas como pornografia. Se você a ler sob essa perspectiva, verá Deus como um Criador, criando. Toda criança nascida de mulher é criação de Deus, pois Ele é o Criador de tudo. Mas quando Ele te chama do alto, tuas energias se invertem e brotam do alto, enquanto as energias deste mundo brotam de baixo, assim você passa da geração para a regeneração. Agora, deixe-me voltar a este nível e mostrar-lhe como alcançar seus objetivos. O que você deseja, seja saúde, riqueza ou fama, é apenas um estado. Pense no estado como um ovo que contém tudo o que é necessário para se manifestar externamente, mas está morto e precisa ser penetrado e fertilizado para romper a casca e se tornar o que o mundo chama de realidade. Deixe-me ilustrar. Enquanto estou aqui diante de vocês, desejo e assumo que estou em São Francisco, a aproximadamente 800 quilômetros daqui. Acho que conheço bem esta cidade, mas não preciso conhecer uma cidade para supor que estou em um estado. Imaginando-me em um saguão de hotel familiar, sento-me ali e penso no mundo em relação ao saguão em que me encontro agora. Enquanto estou aqui, sinto a sua realidade, sinto a satisfação de estar aqui, exatamente no lugar onde eu queria estar. No momento em que sinto o alívio de estar aqui, liberei o esperma necessário, ou a energia, naquele estado inerte. Então, retorno a Los Angeles, mas nesse curto período de tempo, preparei a experiência. Agora, atravessarei uma ponte de eventos que me impelirão a ir para São Francisco. Posso não ter vontade de ir, mas irei, pois preparei o lugar, ocupei-o, e embora eu retorne ao ponto de partida e depois possa resistir à ida, não posso impedi-la, pois a criei e cumprirei o que fiz. Agora você pode fazer isso com tudo. Um objetivo, um desejo, é como um ovo que você pode penetrar e ocupar. Você pode entrar nele e observar o mundo a partir dele. Não pense nele, observe o mundo a partir dele, o que implica que você está dentro dele. Então sinta o alívio, a satisfação de estar lá. Faça isso e nenhum poder no mundo poderá impedi-lo de alcançar esse estado. Você pode se arrepender do que fez, mas o realizará de qualquer maneira. Aprenda a lição e tente não fazer aquilo que você não quer experimentar no futuro.
Tudo está à sua espera para ser penetrado, assim como tudo está na rocha fendida. Seu desejo é tão inerte quanto uma rocha, então você o penetra entrando nele, ocupando-o e observando o mundo a partir dele. Então, sentindo o alívio de estar dentro dele e a satisfação da conquista, vire-lhe as costas, sabendo que o fez, e permita que ele se objetifique em seu mundo. Isso é um ato criativo neste nível, assim como meu amigo viu o ato criativo em outro nível. Só de pensar nisso, as pessoas se assustam, porque nossos moralistas têm a concepção mais estranha de Deus. Quando duas pessoas se amam profundamente e esse amor se consuma, isso é algo à parte de Deus, sendo que Deus é amor. Gostaria que todos lessem Blake e vissem o que ele pensa das chamadas virtudes morais, daqueles que distorcem a visão de Jerusalém, esse ser maravilhoso de liberdade. Esta noite, saiba o que você quer e simplesmente ocupe isso. Não peça permissão a ninguém, apenas coloque-se no estado que deseja experimentar, fazendo a si mesmo esta pergunta: como eu me sentiria se visse o mundo daquele ponto de vista? Você sabia que é possível se colocar em qualquer estado de espírito? Meu filho, por exemplo, se colocou em estado de guerra ao ler um livro sobre Guadalcanal e se apaixonar pelas fotos dos nativos de lá. Ele certamente não gostou das experiências que viveu lá, mas foi algo que ele provocou. Veja bem, nada acontece por acaso. Tudo o que acontece no mundo acontece porque você e eu colocamos as coisas em movimento, seja consciente ou inconscientemente. Mais uma vez, queria compartilhar com vocês a minha alegria pela maravilhosa experiência de Beni ao ver Davi, e pela visão dessa senhora de ser gerada. Prometo a ela que levará 30 anos, mas o que são 30 anos na eternidade? O que são 30 anos quando se dá à luz o menino Jesus? Que todos tenham essa oportunidade. Deus não tem apenas um garanhão, ele tem um estábulo maravilhoso cheio daqueles que são o Cristo ressuscitado, aqueles cujo poder foi ressuscitado dos mortos e transformado de geração em geração. Ele escolhe aqueles que devem ser salvos e os envia, sob o comando de desempenharem o papel do poder criador de Deus. Acredite em mim, Deus é homem. Tu és um homem, Deus já não existe. Aprende a adorar a tua própria humanidade. Tudo é homem. Por volta das 4 horas da manhã, vi em visão um prédio de 6 andares, completamente branco, e enquanto o observava, ele se transformou em um homem. Assumiu a forma humana. Todas as montanhas, rios, vales, tudo é homem, e quando você está desperto, você se comunica com eles como se fossem amigos. Você caminha por todas as partes do mundo para descobrir que tudo é Deus e Deus é homem. Agora, vamos entrar em silêncio.